pessoal, boa noite. Tudo bem a todos aí? Nessa turma aqui eu conheço só o meu amigo Marco, que eu conheci já há muitos anos atrás, e nós frequentamos um centro espírita ali na Tijuca chamada Fraternidade, Amor e Paz. Eu, digamos assim, uma parte da minha vida espiritual eu me dediquei ao kardecismo. E aí eu li aqueles livros tradicionais, né, do Kardec. Depois eu fui lá pelos livros do Chico Xavier. E, claro, minha formação original é católica. Minha mãe me obrigava a ir à missa todo domingo de manhã, aquelas coisas que vocês já sabem muito bem. Mas aí eu comecei a estudar a Vimanosofia, onde a Amazofia faz parte. Isso foi um pouco antes bem antes da pandemia, de uma forma muito precária. E aí, durante o início da pandemia, eu aí comecei a estudar a fundo esse conhecimento. E aí eu comecei a me interessar bastante. Aí eu entrei em contato na época ele ainda estava encarnado, o Luiz Gonzaga, e aí através de primeiro e-mail, depois ele me deu o Telegram dele, o WhatsApp, aí começamos a conversar bastante, tivemos uma relação, digamos assim, virtual, bem legal. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Ele desencarnou ano passado, e eu, nesse desenvolvimento aí da minha mediunidade, eu comecei a ter algum contato com ele, principalmente através de umas médiums com que hoje em dia eu trabalho. E eu sou médium hoje em dia de um centro espiritualista também, ali no Meier, chamado Casa Plataforma de Oração, que é bem, como é que se diz, é bem cheio, porque as pessoas têm que marcar com uma certa antecedência, porque é muita gente querendo ir lá. Domingo passado agora, por exemplo, tinha uma van ou duas vans, um pessoal vindo de Franca, de São Paulo. Vieram assistir a palestra e foram embora. Pois bem, mas o que seria a Vimanosofia e a Amazofia? Então, esse é um conhecimento que ele vem de uma das várias missões de extraterrestres, de seres espaciais aqui, referente a esse nosso projeto aqui. Então, há muitos anos atrás, talvez, desde que ele começou a adolescência dele, o Luiz Gonzaga, ele era médium de transporte, ele era médium, ele psicografava, e ele também era médium clarividente. Ele começou a ter contato com essas entidades, que passaram a ele esse conhecimento, que segundo essas entidades, esse conhecimento está dentro de cada um de nós aqui no planeta. E, por exemplo, vocês estão aqui hoje à noite, essa palestra, esse bate-papo, provavelmente vai atingir vocês, cada um de uma forma, né? Uns, de repente, vão se interessar e buscar mais informações sobre o assunto, outros vão achar legal, e tudo bem, outros também não vão até nem acreditar no que eu vou conversar aqui com vocês, mas pelo que eu estudo já há muito tempo, eu acho que isso aí tem, para mim pelo menos, ele mostrou um caminho coerente com tudo que aconteceu comigo como ser humano encarnado, até porque eu acredito que quem está aqui nessa sala, com exceção do meu enteado, acredita em reencarnação. Então, desde que eu comecei a trabalhar dessa forma, esse conhecimento me trouxe uma forma de entender o que eu estou fazendo aqui nesse planeta, dentro desse projeto, que eles chamam de Projeto Terra. Entendeu? Então, o Luiz Gonzaga, na época, ele trabalhou com mais ou menos umas 5 entidades. E essas entidades, vocês vão ver pelos nomes, às vezes parecem nomes complicados, mas são, na verdade, mantras. São chaves mântricas que, ao elas serem pronunciadas, de noite assim, você vai dormir, você mentaliza aquele mantra, e aí
ao você se desdobrar no sono, o seu corpo, você sai do seu corpo, vai para o plano astral, e aí eles te levam para os locais determinados. Deixa eu só tirar um pouco desse agudo aqui, que está muito agudo esse microfone. E aí eles... Agora melhorou. E aí eles, como é que se diz? Eles levam você para conhecer essas palavras, esses mantras específicos, entendeu? Mas para a gente começar a falar da Vimanosofia, onde a Amasofia está incluída, a Vimanosofia a gente pode traduzir para o que seria uma ufologia esotérica. Esse nome, inclusive, foi dado por um ufólogo, porque o Luiz Gonzaga, lá atrás, ele acompanhava esses congressos de ufologia, e tinha o congresso de ufologia puramente como ciência e tinha os congressos de ufologia esotérica. E daí surgiu esse nome, por que não chamar Vimanosofia? Porque Vimanosofia vem da palavra Vimana. Vimanas são uma maneira que os indianos, lá antigamente, chamavam as naves espaciais. Aquelas naves grandes que pareciam verdadeiros veleiros, né? Então são os Vimanas. Daí a palavra Vimanosofia, que trata, digamos assim, da cosmogonia da gente. E a Amasofia, aí sim, vem da palavra Amaianos, que é como os extraterrestres chamam o reino humano, quando ele sai para o começo da jornada dele na superfície de algum planeta. Entendeu? Porque a raça humana, o reino humano, ele é uma fórmula. Ele é igual em qualquer que seja o universo, em qualquer que seja o planeta, em qualquer que seja o sistema solar, em qualquer que seja a galáxia. É uma fórmula. Se a gente teoricamente fosse pegar uma nave agora, viajar por universos infinitos aí, e parar numa determinada galáxia, num determinado sistema solar, num determinado planeta, a gente ia encontrar gente exatamente igual como está aqui agora à noite. Isso eles deixam muito claro, porque é uma fórmula, é um formato, assim como o animal tem os formatos. Claro que você tem variações desse formato, mas a coisa básica, orelha, olhos, nariz, respiração, aparelho digestivo, alguns não têm, outros têm diferente, perna, braço, 5 dedos, 4 dedos, 3 dedos, entendeu? Isso faz parte da fórmula humana, entendeu? Quando eles vão, essas chamadas raças muito evoluídas, quando eles vão para algum planeta que não tenha a raça humana ali, eles partem da raça anterior. No caso do planeta que não tem a raça humana, eles partem da raça do reino animal, pegam o mais evoluído ali e tentam transformar aquilo com toda digamos assim, a genética, a matemática, a fisiologia do reino humano. Mas vamos tentar entender uma coisa a partir disso aí. Eles explicam que existem 7 dimensões principais no universo. Que um universo, eu vou pegar um porque eles falam que são infinitos universos. Tem o cosmos e tem o universo. A gente vai começar por aí. Então eles fazem o seguinte, eu vou pegar aqui os meus, como é que chama? Para me ajudar aqui. Eu sou péssimo para desenhar. Fica melhor. Sim. Ficou mais ou menos legal. Os extraterrestres, dessa missão chamada Osnaran, eles explicam o seguinte: a nossa visão, a nossa percepção da palavra Deus, que quer dizer comunhão, é um pouco, digamos assim, muito ainda ligada àquele velhinho, aquela coisa nossa do catecismo, né? Eu falei que eu comecei na religião católica, aquela coisa do catecismo, velhinho, cercado de anjo e com as asinhas, aquela coisa toda.
E eles explicam que não é bem assim. Eles falam, imagina que aqui seja uma bola, que eles chamam de o cosmos. Aqui fora fica o que eles chamam de Criador. E aqui fica o que eles chamam de criatura, ou criação. Então, aqui, para nós, isso pode ser infinito. Para eles, o Criador é incomensurável. Aqui, ele é cognoscivo. Aqui, ele é incognoscivo. E por aí vai. Então, eles explicam, se você pergunta para um dessas entidades muito evoluídas, espaciais, se eles já viram o Criador. Eles olha, a gente já viajou vários quadrantes dos universos, nunca o vimos, mas a gente sabe que ele existe porque nós existimos. Entendeu? Então eles explicam que nós temos nós somos assim, nós somos uma mônada, aqui a parte positiva, aqui a parte negativa. A gente faz assim mais ou menos, ó. Aí você tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eles falam eles explicam que nós começamos de uma mônada, lá do primeiro universo que foi criado. Então eles explicam o seguinte, que a mônada ela é composta de 7 íonas. O que é o íona? Íona, assim, íona, iona. O ío quer dizer o centro, e o ona quer dizer em movimento. Então, são partículas em movimento. Então, o que a Bíblia normalmente explica? Então, Deus começou, criou. Na primeira situação, você tem um íona, certo? Então, esse íona, eles chamam de espaço. Vou colocar aqui, espaço. Então, o que esse íona acontece? Esse aqui nós estamos fazendo uma escala da primeira para a sétima, eles chamam de idades, seria dimensão. Na primeira dimensão, nós estamos falando de um íona bem evoluído, digamos assim, em forma de luz. Aí esse íona, ele faz uma volta aqui, depois ele faz uma volta aqui, depois ele faz uma volta aqui, depois ele faz uma volta aqui, e assim sucessivamente até ele chegar aqui. Quando ele chega aqui no plano físico, esse íona, um íona, que é o espaço, é esse espaço que a gente está vendo aqui agora. Se você fizer assim com a mão, você sente o vento, você sente você sente que tem alguma coisa aqui, né? Faz assim, você vê o vento, o espaço, sei lá o quê. Essa é a parte física do espaço. A segunda criatura tem 2 íonas, porque ele fala que ele pega uma bolinha dessa, aí ele joga lá dentro, daquela primeira bola que eu fiz. E aí essa bolinha, isso aqui é uma forma didática apenas de explicar. Essa bolinha entra numa velocidade, e aí ela faz esse movimento aqui. Tudo no universo é feito assim, girando. Aí ela faz aqui, faz aqui. Ela, ao fazer aqui, ela ganha força e energia para pular mais uma idade,
uma dimensão, e assim vai até chegar no físico. Com 2 ionas, a gente tem o que eles chamam de o reino atômico. Átomos, um positivo e um negativo. Com 3 ionas, é o que eles chamam do... Aqui na Terra, a gente tem alguns exemplos já materializados no reino físico, no plano físico, do que são 3 ionas. São os fungos, são as algas, são, enfim, os cogumelos, são exemplos materializados do que são o que eles chamam de um reino mineral. Eles chamam de trídeos. Esse é um reino importantíssimo, porque cada um desses reinos, ele ajuda o outro a poder ser criado. Com 4 ionas, 1, 2, 3, 4, nós temos o reino, aqui são trídeos, aqui são os orbes, são os planetas, como algumas escolas esotéricas falam, água, fogo, água, fogo, terra e terra, isso, água, fogo, terra e ar. Esses são os planetas, os orbes, satélites, cometas, sóis, estrelas, enfim, galáxias, sistemas solares, tudo são feitos com 4 ionas. A seguir nós temos com 5 ionas, 2, 3, 4, 5, é o reino vegetal. Com 6 ionas, o reino animal. E com 7 ionas, o reino humano. Então, nós que estamos aqui nessa sala, e no planeta encarnados, a gente começou aqui como uma mônada, a gente veio vindo, até chegarmos aqui onde a gente está agora. Nós temos 7 ionas distribuídos dessa forma, mais ou menos aqui. É um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um no meio. Então, teoricamente, se chegar um espacial aqui, passar um raio-x na gente, vai ver que, ó, esse aqui é humano. Aí você vai perguntar assim, pô, mas e aqueles caras que nego fala que é robô, não sei o quê? É mais fácil, eles identificam porque não tem umbigo. Nós, humanos, sempre que temos a mônada, temos essa formação básica de ionas que ficam piscando. Depois que eles vão deixando de piscar, é uma outra palestra, que é quando eles vão atingindo. Então a gente faz, eles explicam que nós não somos um ponto no universo, nós somos uma linha. Então vamos supor que nós estamos aqui, por exemplo, vamos supor, uma manifestação nossa aqui, nesse ponto, que pode ser uma encarnação primeira, pode ser uma encarnação de número 10 ou 15 ou 20, tanto faz, dependendo do grau evolutivo daquela mônada, entendeu? Eles chamam isso aqui eles chamam de idades. Nós aqui, as escolas esotéricas costumam chamar corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, aí tem superior e inferior, corpo átmico, corpo crístico, corpo búdico, aí essa nomenclatura varia. Os ETs usam as letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F. Eles chamam de... Tudo com a terminação Zai. O Zai quer dizer aquele que não se destrói, aquele que é perene, é eterno. Há um Zai, aqui seria o Bi, Bizai, aqui o Kala, Zai. Aí a partir do quaternário inferior, eles aí passam a chamar de Dharan, o final, assim, Dharan. Então vem A, B, C, D, Dharan, B, C, D, Elaidan, não, perdão, Dan, não é Dharan, desculpe, Dan. Aqui é Dara, Daradan, Elaidan,
é F, Fidan e Gidan. Só que no caso do Gidan, o I vem antes do H. Então, esse é como os ETs chamam o nosso corpo físico. Esse que a gente tem aqui agora. Chamam de Gidan. É uma forma que eu prefiro usar, porque senão as correntes esotéricas, não, isso aqui é corpo isso aqui é corpo aquilo, isso é corpo aquilo. Então, eu prefiro chamar dessa forma. Com alguma dúvida aí? Pode perguntar. Não tem problema. Como é que todos os ETs chegaram à mesma nomenclatura? Se nem no planeta Terra a gente tem a mesma nomenclatura. Como é que é? Como é que os ETs chegaram na mesma nomenclatura? Se nem no planeta Terra os países têm a mesma nomenclatura. Não, essa é uma nomenclatura da missão que trabalhou com o Luiz Gonzaga Sconcetti de Paula. Agora, pode ser que você amanhã esteja num centro espírita que ele fale que esses 7 corpos aqui não se chamam dessa forma. Eu acho que ele provavelmente vai manter esse nome, porque essa é a maneira que eles costumam identificar isso em qualquer quadrante que eles vão. Entendeu? Eles chamam de idades, chamam de vai-alas. O nome que eles usam é vai-alas. São idades. Eles não chamam de corpo. Entendeu? Ficou alguma dúvida? Só existe ET em um lugar do universo. Não, entenda bem. A raça humana, ela está espalhada por vários universos, por vários sistemas solares, cada sistema solar, cada universo tem suas galáxias, seus sistemas solares, seus planetas, seus sóis, suas estrelas, aquela coisa. Entendeu? São vários universos, são infinitos universos. Em cada universo você tem representantes da raça humana, que são 7 ionas, entendeu? O formato deles varia. E você tem os seres humanos, os espaciais, são os que já podem sair por outros universos, podem viajar. E você tem os extraterrestres e os intraterrestres. Esses eles são chamados de interplanetários. Eles podem até viajar entre planetas, mas eles ainda não conseguem sair por causa uma coisa que a gente tem chamada cordão umbilical. A gente como é que eu vou explicar para você? A gente, para nascer num planeta, a gente utiliza a energia daquele planeta. Chama energia Kundalini. Então você precisa... É como se você tivesse uma tomada aqui, que você é espacial. Aí você vai fazer um trabalho aqui nesse projeto Terra, aqui no planeta. Aí você chega aqui, você vai lá na tua nave e fala, bom, agora eu vou ter que encarnar. Então, para você encarnar, você tem que procurar um corpo para você, e você tem que ver com o planeta como você vai condicionar o teu cordão umbilical com aquele planeta. Se você vier de um outro universo, é um processo mais complicado. Se você pertencer ao mesmo universo, aí fica mais fácil. Você já tem aquela tomadinha aqui. Você tem 2 tomadas. Uma que liga com o cosmos total e a outra que liga com o universo que você vive. Mas eu repito, se você pertencer a um outro universo, o que é o nosso caso aqui, de 11 povos que estão aqui, aí você precisa fazer um trabalho. Você tem que pegar o seu corpo original, você faz um clone, com aquele clone você começa a gerar as encarnações a partir dos processos naturais aqui do planeta, de gestação, de 9 meses, aquela coisa toda. Aí depois que você não precisa mais utilizar o cordão umbilical, por quê? Porque você foi evoluindo, quando você chega aqui, você atinge um nível de evolução X, que você não precisa mais, de repente, encarnar naquele planeta. Aí você já passa a ser espacial, você pode sair viajando por aí, entendeu? Sem ter esse problema de ter que encarnar ou não, entendeu? Conseguiu melhorar a sua dúvida? Então vamos lá. O que acontece nesse nosso planeta? O planeta Terra, eles explicam
ele não pertence a esse sistema solar. Ele diz, inclusive, que todas as evidências disso estão aqui e alguns estudos indicam que os cientistas estão começando a desconfiar de que isso possa ser verdade, que realmente o planeta Terra não é daqui. A história que eles contam é a seguinte: na constelação de Sírius, são 3 sóis, um é apagado, existia um planeta chamado Avis. Avis. Esse planeta tinha um satélite, que é o que é atualmente a nossa Terra. Houve um problema entre o povo que morava aqui, e o povo que morava aqui, eles eram, como é que se diz? Eles tinham uma índole muito guerreira. E aí o que aconteceu? Aí o governo daqui separou eles e decidiu que eles iam tirar essa chave guerreira deles. Aí juntou todo mundo nesse satélitezinho aqui. Pois bem, acontece que no decorrer desse processo, uma parte desse grupo se rebelou, não quis tirar essa chave guerreira. Moral da história, eu estou dando aqui uma coisa mais geral, depois eu continuando as palestras aqui, eu vou especificar cada palestra em separado. Eles foram, digamos assim, esses 4 corpos que compõem o corpo humano, eles foram destruídos. Eles ficaram só com os 3 corpos de cima. Então eles ficavam aqui, nesse planeta, de uma forma no corpo astral, digamos assim. Eles não tinham mais o corpo físico, nem o corpo etérico. Perdão, eles ficavam só nos 3 últimos corpos. Aí o que aconteceu? Aí veio um grupo de 11 povos de um universo que está concomitante com o nosso. Nós temos o nosso universo aqui, tem um universo aqui. Esse é o nosso universo. Eles chamam de Mara-Maian. Maian. E esse aqui é o outro universo, que eles chamam de Admaron. Desse universo aqui vieram 11 povos, chamados Omaras. Povos de altíssima tecnologia, sabe, extremamente evoluídos, mas que não tinham condições de ficar mais aqui, nesse universo, por problemas que, segundo a Bíblia, é como eles chamam lá de o pecado inicial. Isso é uma outra história. Pois bem, vieram para cá. Ao chegarem aqui, eles precisavam ter um sistema solar, um planeta para poder começar o processo deles de encarnatório novamente, que estava interrompido por causa dessa mudança de universo. Então, o que acontece? Eles procuraram por uma entidade que estava aqui, que a gente conhece como, ele teve aqui há 2000 anos atrás, como numa manifestação chamada Jesus. Essa entidade, ela os ajudou a, digamos assim, a providenciar para eles 7 sistemas solares, sendo que o primeiro que eles escolheram para começar o projeto deles é o nosso sistema solar. Chama ORS. O-R. Esse é o nome para os extraterrestres do nosso sistema solar. E aí eles começaram aqui, nesse nosso sistema solar, eles tinham que trazer a Terra para cá, esse satélite para cá. Aí foi convocado uma raça específica, que são muito altos, são 3, 4 metros de altura, que eles são engenheiros siderais. O trabalho deles é pegar planetas e recolocar em determinados sistemas solares, ou galáxias, ou universo e tal. Então esse pessoal pegou a Terra, tirou lá de Sírius, ela veio até aqui o nosso sistema solar. E ela está aqui até hoje. Aí esses 11 povos começaram a encarnar aqui. Só que, junto com esse planeta, veio o povo autóctone dele, que são os chamados Simaós. Simaós é o povo deles. Então você tem 11 povos que são os Omaras e um povo que é o Simaó, 12 povos. Essa turma começa a nascer, aí claro, a terra é preparada, entram
processos para gerar mares, processos para gerar montanhas, processos para gerar o sol interno, que existe um sol interno em cada planeta, essa coisa toda. E aí começam a nascer, essa turma começa a nascer aqui. Ficou alguma dúvida? Onde entra o planeta Capela? Capela, vou te explicar. Capela é um grupo de pessoas que veio para cá também. Depois que eles chegaram e começou essa, como é que se diz, esse projeto, chamado Projeto Terra, vieram outras raças espaciais de outros lugares, inclusive capelinos. Vieram, por exemplo, que hoje estão aqui na Terra os povos amarelos, coreanos, japoneses, chineses, que eles chamam de Dilis. Assim, L-L-I-S. Os Dilis são os povos orientais. Entendeu? Você tem os capelinos, hoje você tem na Terra uma quantidade muito grande de... É como eles falam, isso aqui é como se fosse, hoje em dia o nosso planeta é como se fosse uma grande rodoviária. Você tem gente chegando e saindo de tudo que é, todo momento, entendeu? Agora, a maioria, para poder encarnar aqui, tem que passar por esse processo que qualquer um de nós aqui na sala passou. Agora, eles podem eventualmente, alguns deles pela tecnologia que eles têm, pela como é que se diz, pela hierarquia de luminosidade que eles têm, podem também se manifestar, não tem o menor problema. Mas em relação aos capelinos, é isso. Os capelinos vieram como mais uma das raças vindo de Capela, por um problema semelhante ao que a gente tem agora com a transição planetária. A gente, com a transição planetária, um grupo que está aqui no planeta não vai conseguir ficar. Vai ter que seguir para outros planetas que estejam mais condizentes com o tipo de frequência que essas pessoas têm, entendeu? Esse tipo de situação que a gente vive agora no planeta, e que é visível, olho nu, é só sair na rua que a gente vê do jeito que o planeta está. É uma coisa comum de acontecer em épocas de transição planetária. Em qualquer planeta que eles chamam de... Porque quando o planeta tem uma raça, uma civilização que está encarnada como a nossa, assim, desse jeito, eles consideram esse planeta primitivo. Não é um planeta evoluído. Ele vai se tornar mais evoluído agora, passando da era de peixes para a era de aquários, entendeu? Ficou alguma dúvida até agora, pessoal? Não tem ninguém para ajudar a gente aqui, não? Tem muita gente ajudando. Muita gente. Muita gente ajudando. Tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa, mas tem muita gente ajudando. Muita gente. Exatamente levando o conhecimento. Porque agora o que acontece no planeta é que você tem, quem trabalha com os 7 raios, a chama violeta de Saint-Germain, ela está mais forte do que nunca, porque ela está trocando o sofrimento pelo conhecimento. Entendeu? As pessoas que, por exemplo, veem uma palestra como essa, isso que eu estou falando, vocês veem uma palestra como essa, ou vão a um centro espírita, ou vão a um centro de Umbanda, enfim, não importa. E são, digamos assim, tocados, emocionalmente falando, por uma palestra, por uma incorporação de algum preto velho, de algum caboclo, enfim, ou algum Bezerra de Menezes que vai lá em algum centro kardecista e conversa com as pessoas, ou a pessoa recebe uma cura e tal. Isso gera um campo de frequência na pessoa que, se ela desenvolver aquilo, a possibilidade dela passar por essa transição planetária com uma boa ajuda é boa, é grande, entendeu? Porque a transição planetária não acontece, independente da gente querer ou não, porque os sistemas solares, as galáxias, os universos, eles andam, eles não são estáticos, eles estão andando. A gente não evolui, a gente não começa pequenininho e vai crescendo, eles também, eles vão evoluindo, vão andando. Eles costumam dizer que eles não trabalham com tempo como a gente trabalha aqui, eles trabalham com espaço. Eles falam, por exemplo, quando essa reunião começou a digamos, 25, 30, 40 minutos atrás, para a gente voltar no começo dela, a gente tem que pegar o espaço registrado, quanticamente falando, que estava essa reunião, aí eles vão lá, fazem o cálculo, aí volta lá na reunião, entendeu? Claro, diferente do que ele está gravando aí, que é mais fácil fazer, né? Mas eles trabalham com isso, eles trabalham com espaço. Mas
Essa pergunta que você fez é interessante, que já me perguntaram muito isso. Pô, mas ninguém está ajudando, né? Porque tem o livre-arbítrio também. Eles não podem mexer com o nosso livre-arbítrio. É uma coisa que faz parte da gente. Você tem que escolher. Você tem que escolher aquele caminho ou aquele caminho. Depende de cada um. Eu acho que se vocês estão vindo aqui hoje, ou acompanham esse espaço 297 de alguma forma, assistindo as palestras, enfim, participando, claro que vocês estão buscando alguma coisa para entender o que está acontecendo, entendeu? O que eu quis começar a explicar para vocês é que, primeiro, nós não somos desse planeta. Nós não somos. Nós somos de outros locais. Alguns são desse próprio universo, outros são desse outro universo chamado Admaron. Entendeu? Agora, a gente vai voltar para o nosso universo? Possivelmente sim. Cada um de nós aqui é devidamente observado. Eles costumam dizer que nada acontece aqui sem que eles não saibam. Nada. Se você der um espirro, eles sabem que você deu. Fulano de tal deu um espirro, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá no planeta, no hemisfério tal, na cidade tal, na hora tal, lá naquele centro universalista tal. Fulano deu um espirro. Entendeu? Alguma pergunta mais? Pode perguntar, querida. Eu vi que o planeta Terra agora é o Big Brother do sistema solar, mais ou menos assim, tá todo mundo olhando pra gente, né? É verdade. É mais ou menos isso, tá todo mundo observando, né? É a evolução aqui da Terra, né? Isso é verdade. Aqui tem muitos grupos nos ajudando, muitos. Eles chamam de confederados. Confederado é aquele cara que sai do sistema solar dele, com a nave dele, vem para cá, como se fosse um grupo como o nosso aqui. Aí conversa lá com o Sananda, conversa com a turma toda lá do projeto Astacheran, aquele pessoal todo, fala, olha, e aí, podemos participar? Pode. Como é que a gente encarna? Vamos lá. Aí, tipo assim, tem uma determinada pessoa que estava prevista para encarnar, né? Só que aí é preciso que eles coloquem um missionário, um confederado. O que ele faz? Ele chega pro cara e fala, segura a tua encarnação aí que eu preciso botar nossa amiga ali que ela vai. E pô, os caras botam, não quer saber. Nós estamos falando, gente, de tecnologias muito, muito, muito avançadas. Nosso amigo ali atrás já teve contato com alguns deles. O Marcos já é meu conhecido há muito tempo, já conversamos muito sobre isso. Entendeu? Mas essas equipes, essas missões, a mais conhecida dela, de Astacheran, eles estão aqui exatamente para isso, para nos ajudar, e a maioria às vezes nem sabe que é um confederado que está aqui. Às vezes o cara está esquecido lá, torcendo pelo Flamengo, pelo Fluminense, no jogo de futebol, não sabe nem o que está acontecendo. Entendeu? E de repente ele acorda, né? Opa, peraí, tem alguma coisa. Entendeu? Mais alguma dúvida? Pode perguntar. Ajuda. Aquele gráfico que você mostrou na outra página, interessante. Que esse aqui? É um gráfico, esse da direita no alto, ele parece a árvore da vida da Cabala, né? Sim, tem. Interessante isso, né? Achei interessante. Porque você, por aqui, com os íons, você tem vários tipos, entendeu? Porque você tem, no reino humano, quando num planeta normal, você tem os chamados interplanetários, que são tem os intraterrestres e os extraterrestres. Essa turma consegue, eles normalmente ficam presos ao planeta. Eles é que nos ajudam. Então, se a gente imaginar aqui na Terra agora, embaixo, tem muita gente. Pequenininhos assim, tem maiores. Agora, eles evitam contato. Essa é que é a grande verdade. Eles não... Tem os negativos e os positivos. Os positivos é que foram responsáveis muito pelas abduções. Porque às vezes o que acontece? As pessoas não entendem uma abdução. O que é abdução? Por exemplo, ela está encarnada aqui. Ela é uma missionária. É uma confederada do planeta tal. Aí a família dela espacial
precisa ter contato com ela fisicamente, porque eles precisam fazer uma série de exames nela, para ver como é que está o desenvolvimento daquele corpo específico, dentro daquele planeta, dentro daquele projeto. Aí ela está andando na rua, no supermercado, cadê minha tia? Sumiu. Ela fica lá com eles o tempo que for necessário. Mas para a família dela, parece que passou apenas algumas horas que ela ficou sumida. No entanto, lá com eles, ela ficou às vezes 2, 3 anos. Por causa dessa questão do espaço-tempo. É engraçado isso. Aí ela vai lá na nave, faz os exames que tem que ser feito, faz todo o check-up que tem que ser feito, eles devolvem ela. E às vezes devolve com um bônus. Olha, você ia desencarnar daqui a 3 anos, mas vai durar mais 20 ou 30. Porque a gente precisa de você lá, porque ela encarnada, ela gera uma frequência que é importante para o trabalho que eles estão fazendo, entendeu? É uma coisa muito doida a gente começar a estudar isso, porque é muito complicado. Eu, quando vim para cá hoje dar essa palestra, falei, gente, como é que eu vou tentar explicar para os caras de uma maneira mais didática possível que a vimanosofia e a amazofia com esses extraterrestres é um negócio muito complicado. Mas eu acho fascinante, porque tira esse dogma, essa coisa da gente que, entendeu? E Deus, e Jesus, entendeu? Para eles, essa turma tem uma validade enorme. Jesus é um cara extremamente respeitado por eles. Para ele vir naquele projeto que ele veio, foi feito um corpo específico para uma entidade daquele porte, né? Que ele, na verdade, é interessante isso, muita gente não sabe, mas os ETs explicam. Eu vou escrever aqui o nome dele para vocês, é interessante, ó. Vou botar aqui, ó. Esse é um capítulo, depois eu prometo dar uma palestra só sobre ele. Um negócio aqui, peraí. Vamos lá. Esse é um dos mantras que se chama ele. It's Om Habi Madzilasu. Porque essas entidades são positivo e negativo juntos. Eles são homem e mulher ao mesmo tempo. Eles se tornam, digamos, andrógenos. Eles já não têm nenhum corpo sexuado. Porque eles evoluem a tal nível, então, que eles são como se fosse luz. Sendo que ele, o Itzhak Rabi, ele ainda trabalha com o corpo dele terrestre. Ele utiliza se for necessário. Entendeu? Então, esse camarada aqui, ele quando você falou do... a gente todo mundo está de olho aqui porque é um Big Brother nosso, né? O que ele fez? Ele percebendo o problema que a gente estava sentindo, porque, olha só que coisa interessante. Quando a gente tem, vamos supor que você pisou num caquinho de vidro no seu dedinho mindinho do pé. Todo mundo aqui nessa sala sabe que incomoda, né? E aí você fica procurando aquele caquinho de vidro. Como é que um caquinho de vidro, cara, consegue incomodar um corpo do tamanho do meu, por exemplo? E é muito incomodativo. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Aquele caquinho de vidro, aquele pequeno probleminha, é um problema todo meu. Nós somos uma coisa só. Então, esse pessoal que tem profundo conhecimento sobre isso, o que ele fez? Você tem um universo central. E você tem uma série de universos menores que vão se formando assim, de uma forma infinita. Eles explicam que é como se fosse isso aqui, ó, um cacho de uva. Eles chamam de Kaon, K-A-O-M. Então, cada uvinha dessa é como se fosse um universo, com bilhões e bilhões e bilhões de galáxias, bilhões e bilhões de sistemas solares e planetas, e sóis, e cometas, e
satélites e tudo. Agora, tem um que é o que começou. E cada sistema solar é, digamos assim, ele é feito a partir de um casal. Olha que coisa interessante. Cada um de nós aqui nessa sala, ao encontrarmos a nossa, como diriam as mulheres, a nossa alma gêmea, ou chama gêmea, uma vez que você encontrar aquilo, você vai se fundir numa coisa só, que é o caso deles dois aqui. Ele e a Mãe Zila Surya, como a gente conheceu aqui na Terra como Maria Madalena. Ela é a contraparte espiritual dele. Então o que acontece? A gente quando chega nesse nível, a gente vai evoluindo tanto, que a gente chega a um ponto de poder gerar um universo. Já imaginou? Um de nós aqui na sala, um dia ser permitido gerar um universo? E desse seu universo, de repente, acontece o que está acontecendo aqui na Terra agora. Que foi o que aconteceu com ele. Ele percebendo isso, o que ele faz? Ele sai daqui do nosso universo, ele vai até... Você lembra que a Bíblia fala? Ele foi até o Pai e disse, ó Pai, não sei o que lá. Ele chegou para lá e falou, campeão, me ajuda. Esse vidrinho que está te incomodando lá no teu pé, somos nós. É problema teu também. Aí, esse aqui disse, está nos poemas que o Luiz Gonzaga psicografava. Então, eu vou mandar para lá o representante maior meu. Que ele seja preparado. Então, desce o Cristo e vem até aqui. Então, na verdade, Jesus, esse camarada aqui, que encarnou como Jesus, naquela encarnação dele, naquela manifestação dele, ele representou um Cristo de uma hierarquia muito alta. E o que esse Cristo fez na época? Ele pegou todo aquele nosso sofrimento que tinha e disse assim, olha, eu pego esse sofrimento e eu dou a vocês o conhecimento que vocês iam levar muito tempo para conseguir pegar. Por isso que, em função dessa frequência que foi gerada, dos últimos 10, 15 anos para cá, muita gente está se espiritualizando. Porque está captando essa frequência, que está no ar aí, para quem quiser pegar. Essa frequência existe. Tem pessoas que captam ela e começam a ver o mundo, o planeta, de uma outra forma. Começam a estudar. Uns estudam o Reiki, outros estudam chama violeta, eu estou estudando a Masofia, outros estudam kinesiologia, como é o caso da minha mulher, a mãe dele, que trabalha com body talk. Enfim, tem outros, fazem, tem um outro, Ho'oponopono, né? Ho'oponopono. Tem várias correntes aí que fazem parte desse projeto que, ao ser gerada essa frequência pelo Cristo, isso perdura até hoje. Então hoje nós temos no planeta duas energias. Uma energia que está destruindo toda essa civilização que a gente está vendo aí fora, e outra que está construindo. Porque isso é geral no universo. No cosmos, como eu mostrei aqui no primeiro quadrinho, aqui, nós temos sete chakras. Cada chakra é um iona. Esse iona é uma conexão com o Criador. Eu vou fazer esse negocinho aqui, eu vou aumentar. É como se fosse uma coisa assim, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, essa linhazinha aqui. Então você tem constantemente uma energia criadora, como se você respirasse. Você está criando. Aí você está descriando. Entendeu? E tem uma terceira energia aqui que controla isso. Essa questão de você respirar, a questão de você expirar. Isso é o que normalmente chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela que... É como se você tivesse um negocinho de água com uma torneirinha. Tem uma torneirinha aqui, tem uma torneirinha aqui.
Aí essa torneirinha jogou água para cá, essa aqui esvaziou, essa aqui joga mais água. Essa torneirinha pode ser como é que chama? O Espírito Santo. Você entendeu? Nós temos 7 ionas. Por isso que quando Jesus esteve aqui, ele falou, vós sois deuses e não sabeis. Nós somos deuses, gente, iguais a ele. Nós temos 7 conexões com o Criador. Olha que coisa interessante. Eles falam doença, não existe doença no planeta Terra, existe pessoa doente. Doença nunca existiu. A gente fica doente por isso, porque a gente gera diariamente raiva, ciúme, maledicência, possessividade, questão de território, minha casa, minha mulher, meu filho, minha mãe, minha avó, minha isso, meu cachorro, meu não sei o quê. Então, todas essas formas de frequência geram... eles costumam dizer, por exemplo, que o câncer é o contrário da autoestima. O câncer é a autodestruição da pessoa. Ela passa a vida inteira gerando uma forma de destruição, de raiva, de ressentimento. No seu ressentimento, no caso, é pulmão, né? Pum! Aquilo materializa dentro dela, como se fosse uma entidade. Entendeu? Com alguma dúvida até agora? Estou entendendo direitinho? Então, nós estamos diante de uma situação, como eu falei, somos deuses. Nós temos 7 corpos, cada corpo refere-se... O nosso corpo etérico, por exemplo, eles explicam, é como se fosse isso aqui, uma placa de computador. Entendeu? É como se você, os sensitivos, quando veem uma pessoa, o corpo etérico da pessoa, vê como se fosse tudo iluminado. Entendeu? Aqui não tem, digamos assim, civilização. Aqui tem, aqui no astral tem também, que é o que a gente conhece da obra de Chico Xavier, o Nosso Lar, aqueles hospitais, aquela coisa toda, entendeu? O problema é que a gente, quando desencarna aqui e chega lá, por exemplo, se desencarna o cara que é católico, ele chega lá, cadê Deus? Cadê Jesus? E os ETs falam assim, calma. Tanto que tem sensitivos que vão lá e dizem assim, gente, você vai num hospital lá, é tudo com quadro de freiras, é tudo freiras, as atendentes, né? Tudo freira, quadros de católicos e tal, é engraçadíssimo. É tudo uma coisa para o cara não impactar, né? Porque se o cara chega lá e vê uma opção de ET do lado dele, ele vai ficar meio assustado. O que está acontecendo aqui? Entendeu? Mas na verdade é mais ou menos por aí. Aí você tem acima do corpo astral, você tem o mental. Depois tem as 3 partes que são o chamado terciário, que aí já é uma coisa muito mais angelical, aquela coisa toda. Agora, tem seres, mônadas, que não vão até aqui, ficam aqui às vezes, que é o que o espiritismo normalmente chama de seres de luz, de muita luz e tal, que auxiliam nos tratamentos, entendeu? Que horas são agora? Acho que a gente pode dar um intervalinho para tomar um café, já voltamos, pode ser? Vocês estão com alguma dúvida? Está tudo certo? A gente pode sentir, às vezes, esses outros níveis? Como é que é? A gente pode sentir que a gente está nesses outros níveis? Pode, se você... Porque a minha sobrinha, com 15 anos, ela falou para mim que às vezes ela sentia que uma parte dela estava aqui na Terra e outra parte estava em outros níveis. Ela sentia isso claramente. Sim. Aí eu achei isso Eu trabalho com médios na internet que uma é do Piauí, a outra mora em Manaus, uma mora em Minas, uma em São Paulo, todas elas saem do corpo conversando com a gente aqui, como eu estou com vocês. Ela sai do corpo, vai para outra dimensão, faz lá o que ela tem que fazer e fala, ó, estou aqui na nave fazendo não sei o que lá. Teve uma menina, há 2 semanas atrás, essa história foi interessante. O que acontece com o corpo? Hein? Quando sai... Tia Neiva, por exemplo, do Vale do Amanhecer, tia Neiva conversava como você está conversando comigo agora, e ela estava em outra dimensão, fazendo algum trabalho lá. E você não percebia, porque ela conversava com você como eu estou falando com você agora. Há 2 ou 3 semanas atrás, a mãe dele, minha mulher, falou assim, olha, tem uma amiga minha que está muito mal, ela está com um problema financeiro sério,
o pai dela morreu, ela não consegue isso, não consegue nada. Dá para ela ir lá nesse grupo de vocês para ver se ela faz uma cura? Eu falei, tá, tudo bem. E aí, como a gente sempre faz, a gente abre os trabalhos pela internet fazendo uma proteção da egrégora, essa coisa toda. E aí eu disse, olha pessoal, tem aqui uma moça que está com um problema sensacional. Aí ela veio e começou a falar. Meu nome é tal, meu pai acho que já morreu, nem sei se meu pai morreu, porque eu não falo nunca mais com ele. Aí uma delas acabou, ela falou, ó, presta atenção, você e seu pai, na vida passada, há sei lá, 100 anos atrás, na outra encarnação, vocês foram amantes, foram casados, e vocês roubavam muita gente. Vocês fizeram muita besteira. Agora faz o seguinte, você aí na sua casa, dizendo para ela que ela estava na casa dela, você tem na sua casa 1/3 de ouro. Ela disse, não, peraí, esse terço de ouro está no armário tal, na gaveta tal. Ela, como é que você sabe? Mas não é de ouro, ele é de madeira. Eu sei que ele é de madeira aqui, mas aqui onde eu estou ele é de ouro. Vá lá e pega esse terço e faz uma cerimônia de à noite, assim, espiritual, devolvendo esse terço para o seu pai, que já está aqui nesse plano, porque esse terço foi dado para ele pela mãe dele na época, e você roubou dele. E ela foi lá na gaveta, estava lá o terço. Ela mostrou o terço no vídeo. Entendeu? Então, esse pessoal, como a sua sobrinha está falando... Com 15 anos ela falou isso. Pois é. Entendeu? Eles têm essa sensibilidade, eu, por exemplo, não tenho. Eu sinto alguma coisa, mas eu não vejo nada, eu não tenho nenhuma... Assim, não tenho... Gostaria de ter, mas não tenho. Acho que o que eu estou fazendo é isso, é dar a palestra, levar algum conhecimento para as pessoas, e claro, esse conhecimento vai, de uma forma ou de outra, ajudando, né? Entendeu? Vamos lá tomar um café? Vamos tomar um café. A turma às vezes gosta disso. Esse é o nome da mônada de Jesus para os espaciais. Irã e Lian. Ele vem desse planeta aqui, chama Iva, cujo Sol chama Tsi, cuja galáxia chama Marabadja, cujo universo chama Aonki. Por que o universo dele é um Aonki? Porque eles explicam, eu já volto a essa parte, eu vou fazer aqui mesmo, que aí dá para vocês aproveitarem esses nomes aí. Porque quando vocês forem dormir, se você fica mentalizando esse nome, por exemplo, Marabadja, aí você sai do corpo e eles te levam para ter aulas sobre isso. É interessantíssimo. Aí, tempos depois, você, me leva, Marabadja, não sei o que, essa galera. Então, eles explicam que dentro desse cacho de uva que eu mostrei aqui, tem uma espécie de um apêndice, que é onde nós estamos. E tem um universo que ele meio que liga com o resto de todo o universo. Ele se chama Aonki, que quer dizer universo ponte. Por isso que quando ele esteve aqui na Terra, ele falava para vocês irem ao Pai, aquela figura do universo central, vocês têm que passar por mim. Ou seja, tem que passar pelo universo dele, que é Aonki. Aí você começa a entender as coisas. Quer dizer, agora eu entendi por que na Bíblia o cara falava, olha, vocês irem ao Pai, tem que passar por mim. Por quê? Porque para vocês irem falar com o Todo-Poderoso lá, a mônada que toma conta do primeiro universo, tem que passar pelo universo dele, que é Aonki. Entendeu? Ele fez um trabalho... Ele teve uma coisa interessante. Olha só que coisa que eu acho que eu tenho isso anotado aqui. Peraí.
Tá aqui. Vou escrever para vocês. Tem um livro que eu recomendo vocês lerem, que vocês encontram em sebo. Chama Harpas Eternas. Aqui chama-se Harpas Eternas. É de uma sensitiva argentina. Esse livro é de 1860. São 4 volumes. Ela conta a trajetória de Yitzhak Rabi, de Jesus, nessa específica manifestação dele como Jesus, entendeu? E ela explica que essa mônada teve as seguintes encarnações como redentor, hein? Porque vamos tentar entender uma coisa, quando uma mônada chega no nível de um Jesus, vamos usar a palavra Jesus porque é mais fácil para todo mundo entender. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode estar em vários universos, em vários sistemas solares, em várias galáxias ao mesmo tempo. Isso é o menor problema. Só na categoria de redentor, que foi o trabalho que ele fez como Jesus, ele antes foi as seguintes encarnações. Juno, que foi na Lemúria. Depois, ele veio como Numo, que aí também foi na Lemúria. Depois ele veio como Anfião, que aí foi na Atlântida. A Atlântida. Depois ele veio como Antúlio, também na Atlântida. Depois ele veio como Abel, que foi filho de Adão e Eva. Filho de Adão e Eva na Fenícia. Eva, Fenícia. Depois ele veio como Krishna, na Índia. Depois ele veio como Moisés. Moisés, que a gente conhece muito bem no Egito. Depois ele veio como Buda, na Índia. E agora ele veio nessa como Jesus, que eles chamam de, eles escrevem assim, Jeshua Ben Pandira. Ben Pandira. Olha só a quantidade de encarnações que essa entidade teve só nesse projeto Terra. Depois que esse projeto começou, que eles determinam uma época, que começou a época dos avatares, que eu vou explicar agora para vocês. Isso aqui vai ficar guardado aqui, viu, pessoal? Se quiser depois anotar, só... Essas são as... Isso está nesse livro, chama... Esse livro aqui, ó. Eu trouxe até o volume dele. É um livro lindo, maravilhoso, uma obra-prima. Harpas Eternas. Dessa médium, chama Rosália Luque Álvarez, era argentina. 1860, mais ou menos, que ela viveu. Enfim, é bem interessante isso. Porque o que acontece? Porque essa época dos avatares... E vou escrever aqui, ó. Vou usar essa página aqui. Quando a Terra começou aqui, vou fazer uma linha reta aqui, né? Você teve uma época que eles começaram as encarnações com esses
povos que vieram, os 11 povos, os Omaras, os Simaós, e tem um povo também que está aqui, que chama Darmonianos. Vieram de um planeta chamado Darmon. Esse planeta, ele explodiu nesse sistema solar por uma coisa interessante. Vamos lá. Esse planeta ficava entre Marte e Vênus. Não, tinha Vênus, Marte e Darmon, que agora tem uma série de asteroides ali. Isso é antes dos Omaras chegarem. Esse planeta Darmon, o que aconteceu? A população que vivia lá era uma população extremamente, eles chamam de bélica, guerreira. Ela é positiva, é yang, mas eles eram ao máximo isso. Nesse planeta Darmon não tinha planta, não tinha animal, não tinha nada. Não tinha micróbio, não tinha vida, nada. Era só homem. As mulheres que tinham lá viviam em laboratórios e elas serviam apenas para fazer o trabalho de disseminação. A grande maioria delas era negra. E aí, o que acontece? Esse tipo de civilização, eles têm um grupo de magos extremamente poderosos que geram uma entidade sem mônada, geram um ente. Esse ente, ele, digamos assim, ele trabalha para aquela população. Então, à medida que a população vai mudando, esse ente vai mudando. É diferente daqui, quando a gente elege os nossos políticos, mas lá funciona dessa forma. Esse ente, ele é a cara da população. Só que nesse caso de Darmon, como essa população estava muito radical nessa maneira de tratar a mulher, de tratar os animais, de tratar as plantas, de tratar os minerais, enfim, não tinha mar, não tinha nada no planeta. Era um planeta deserto, cara. Só tinha seres humanos do sexo masculino. Mad Max, né? Eu lembrei de Mad Max. Mad Max, pode ser, vamos lá. Aí o que aconteceu? Essa frequência fez com que a entidade gerasse uma frequência que explodiu o planeta. Ao explodir, o nosso Sol, que eles chamam de OR, ele absorveu essa frequência toda e guardou. Pois bem, então nós temos aqui, começa os Omaras, os Simaós e os Darmonianos. Que se a gente for olhar hoje na Terra, nós podemos dizer, eu diria com grande probabilidade de acerto, que os Omaras são os cristãos, que é a grande maioria da população do planeta, os Simaós são os judeus e os Darmonianos são os muçulmanos. Qualquer pessoa que frequente países muçulmanos sabe que a mulher, do jeito que ela é tratada, toda coberta, não pode aparecer nada, sabe do jeito que é tratado os animais, essa coisa toda e tal. Então, basicamente, nós estamos falando de 3 raças principais. Fora aquilo que ela citou, veio capelinos, veio os amarelos, hoje em dia nós temos uma quantidade enorme de raças aqui. Mas vamos trabalhar naquela época. Aí a gente vinha aqui, nascia, morria, guerreavam muito, não estavam se adaptando bem ao tipo de frequência que tinha aqui no planeta. Aí o que acontece? Aí quando eles mais ou menos acertaram o corpo, o Sol, o nosso Sol, emite uma frequência que ao chegar na Terra, ela danificou de uma forma muito cruel esse corpo etérico, que é aquele segundo corpo, logo acima do corpo físico. Danificou profundamente esse corpo em 144. Você lembra que a Bíblia fala 144 mil, vamos supor, não sei o que lá, são 144 mil circuitos. Então eu vou explicar como é que isso funciona numa linguagem mais prática. Vamos supor, o meu circuito de número 3.200, ele está com um problema sério
no que diz respeito à gula, a vontade de me alimentar. Então eu sou completamente desregrado em relação a isso. Eu como desbragadamente. Consequentemente, eu vou me transformando num ser humano muito gordo. Porque aquele circuito meu está com problema. E além desse circuito meu de número 3.000 e tanto, tem o de 2.220, que é a raiva. Eu também tenho muita raiva. Sinto raiva do ser humano, sinto raiva do planeta. Enfim, problemas que aconteceram por causa desse acidente solar. Então a gente ficou uma parte desse tempo, meio que essa turma toda do projeto chegou e falou, gente, não há muita coisa que a gente possa fazer agora. É melhor liberar esse pessoal todo. Vamos embora daqui e deixa eles lá. Então ficou todo mundo aqui com problemas seríssimos nascendo gente morta, doenças incuráveis, misturou o animal com gente, foi uma loucura isso aqui. Aí nessa época, vem para cá um povo chamado Camareones, que é o que muitas correntes esotéricas chamam de reptilianos. Entendeu? Essa turma aqui, primeiro eles geraram uma frequência que eles trabalham muito no sistema solar deles, que chama-se competitividade. Então eles geraram isso aí, você tem que ser o melhor, você tem que vencer, você tem que ganhar sempre. Desculpa, você está falando da Terra agora? Esse tá falando da Terra? Isso aqui quando começou as pessoas a nascerem aqui, né? Terra, tá. Essa foi a ideia. Aí essa turma, os Camariones, uma das frequências que eles geraram, porque eles chegaram aqui, não tinha ninguém. Acontecia isso, o cara desce aqui, não tem ninguém, opa, vamos ficar aqui. Vamos transformar essa turma aqui numa turma do nosso jeito. Tanto que eles hoje são responsáveis por todo esse nosso sistema financeiro, pelo sistema de farmácias, de remédios, pela mídia, entendeu? Bancos, essa coisa toda. Pelos e reis. Hein? Pelos reis. Isso, e eles encarnam aqui. Eles têm essa prerrogativa de encarnarem. Entendeu? Agora, se você perguntar, eles são maus ou são bons? Os ETs não distinguem isso. Eles estão em evolução. Eles chegaram aqui, não tinha ninguém. Tinha uma placa aqui escrita quarentena. Eles chegaram e foram ficando. Entendeu? Então, aí o que acontece? Esses chegaram também. Mas aqui também tiveram um povo chamado Éleres, que era um povo que diz de Jesus, cujas naves eram bolas iluminadas. Esse povo, ele pegou essa turma que estava misturado, macaco com gente, porque tinha gente casada com macaco casado com gente, tendo filhos com seres humanos e vice-versa. Aí os Éleres chegavam e viam só, olha, presta atenção, macaquinho, esse macaquinho aqui não é macaquinho, esse é ser humano, então ele pertence aqui, você fica ali. Aí começaram a ensinar, olha, fazer água, fazer fogo, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, sei lá. Jesus gostou tanto deles, que dos casais desse pessoal aqui é um dos raios. Um dos raios da fraternidade branca, da Irmandade, é composto por um casal desse povo aqui. Eles foram embora, mas deixaram componentes deles aqui que ajudam Jesus nesse projeto agora. Então, quando digamos assim, eles voltaram, os Omaras, por exemplo, quando voltaram e viram as pessoas, digamos assim, da família deles espaciais, passando por isso, convivendo com imundos, um cheiro horrível, uma misturada danada, eles chegaram a chorar, eles se emocionaram. Aí foi criado todo um projeto, que aí sim, começa o chamado Projeto Terra, onde começa a Era dos Avatares. Primeiro tem Mu, depois Lemúria, depois Atlântida, depois começam a Era dos Avatares, onde foram aquelas manifestações, por exemplo, da mônada de Jesus,
que veio com várias encarnações, várias manifestações aqui como avatar, procurando mostrar uma opção de coisa pra gente, entendeu? E aí, essa era dos avatares culmina com a vinda dele, de Joshua Ben Pandira. Tanto que Jesus, ele quando é crucificado, dizem os ETs, o corpo dele é levado para aquela local onde ele foi colocado, e aí os essênicos, que eram um povo que vieram para participar do projeto da vinda dele, os essênios, o que eles fazem? Ele chega para os essênios e fala assim, olha, conserta meu corpo, porque eu vou continuar a minha jornada aqui, agora como Ben Pandira. Aí ele chama Maria, a mãe dele, que é Lilian, que a Maria, ela chama-se assim, Lilian, ela é responsável por ter conseguido tirar de Darmon, antes do planeta explodir, um grupo grande de negras virgens. Daí a igreja fala das negras virgens, não sei o que, do catolicismo, papá. São esse grupo que Maria ajudou a tirar. Ok? E um detalhe interessante, quando o planeta Terra veio para cá, aí, lá de trás, né? Eles, assim como em Darmon, no planeta, no satélite lá original, com aquela população que estava lá, que era tipo a mesma população de Darmon, eles também criaram um ente. Esse ente é chamado de o portador da luz, que é Lúcifer. Então a nossa energia Kundalini aqui na Terra é uma energia de Lúcifer, que não tem nada de negativo como a igreja fala. O que a igreja fala de negativo é de um povo que veio com a Terra para cá, que são os Gogs. Esse sim é um povo que nos dá muito trabalho. Por quê? Porque eles têm um líder que chama Belt Zebud, ou o nosso querido Beuzebu. Esse camarada aqui, ele está tentando encarnar, inclusive. O que esses caras fazem? Eles são povos dissidentes. O dissidente, depois eu explico com mais calma, mas é um povo que ele não tem mais condição de reencarnar. Ele vai perder o corpo dele, então ele precisa de ectoplasma. Então eles ficam vagando pelos universos, pelos sistemas solares, porque eles têm tecnologia para isso, para grudar em civilizações tipo a nossa. Então, por exemplo, ontem, no Fla-Flu, a gente mora ali na CIS Brasil. Aí você escuta, antes do jogo começar, o cara bota o hino do Fluminense alto, a caixa de som virada para fora do apartamento. E grita, aquilo gera uma quantidade enorme de ectoplasma que vem na frequência que esse pessoal gosta. Aí eles pegam aquele ectoplasma, transformam no tipo de ectoplasma que eles gostam. Por isso que você, quando vai a show de rock and roll, jogos de futebol, enfim, grandes cenas de violência, por isso que a gente está vendo isso aí fora. Porque essa turma aqui está gerando isso. Porque eles precisam disso para continuarem a manter o corpo deles. Eles não podem encarnar, mas eles vivem no astral. Tanto que quando você vê, junto com eles, tem uma grande quantidade de desencarnados aqui, que são chamados espíritos de porco, que não tem o que fazer, ficam enchendo o saco. Tem gente que desencarna e já tem vem com toda aquela carga negativa, na hora encosta um cara desse e fala assim, olha, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu preciso de ectoplasma, você também, porque você gosta de fumar, né? Então eu vou te levar naquele bar ali, você fica lá, botando aquele cara para fumar, para beber cerveja, para torcer pelo Flamengo, pelo Fluminense, pelo Vasco, enfim, não importa. E aquele ectoplasma, você vai pegar uma parte dele, vai dar para mim, que eu preciso, e você fica com a outra. É assim que essa turma aqui trabalha. Entendeu? Tanto que está na Bíblia, eles vão ficar 1000 anos encarcerados, aquela coisa toda e tal, depois da transição planetária, não sei o que lá.
Porque quando eles saírem de lá do encarceramento deles e chegarem aqui e ver o planeta mudado, onde a gente não vai ter mais não vai ter mais Fla-Flu, né? Não vai ter mais show de rock and roll. Vai ser um outro ambiente. Aí eles vão chegar aqui, não tem mais ectoplasma pra gente, vão procurar outro lugar, né? Que é o que eles vão fazer, provavelmente. Entendeu? Isso vai acontecer quando, sabe? Eles não dão data. Todo mundo pergunta quando é que eu vou passar para a quinta dimensão, quando é que eu vou passar não sei o quê. Eles não precisam data. Se é que vamos passar. Não, a gente vai passar. Tem gente que vai passar realmente, vai, com certeza. Porque o que acontece é o seguinte, o que eles chamam de joio e trigo é o seguinte, você tem dois tipos de civilizações no cosmos. Só dois tipos de civilização. Você tem a civilização sudvaense e a civilização Rama-maense. Ok? Essa é uma civilização bélica, patriarcal, yang, positiva. Agora, entenda bem, quando você vive num planeta dessa civilização extremamente evoluído, não falta nada para você. É uma vida maravilhosa. Você não tem doença, não tem nada. Tem dinheiro, tem o dinheiro que eles chamam, aquela maneira deles trocarem a moeda de troca deles. Você tem INSS, tudo funciona lá. Transporte, você viaja de naves para outros planetas. Assim, só que essa aqui é a entidade, aquele ente que eu falei, criado, que gera, ou seja, daquela população você tem o ser perfeito. Aqui é o contrário. Aqui é uma energia negativa, feminina, matriarcal, entendeu? E daqui, você, o que acontece? Você é de dentro para fora. Então aqui você gera de dentro você gera o ser perfeito, o ser ideal para transformar aquela civilização. Que é o que vai acontecer agora. Na verdade, o que a gente tem agora no planeta é isso. Você tem uma energia, que é essa aqui, que ela está sendo destruída. Porque vai chegar essa energia aqui que está sendo construída. Então, uma está vindo para cá, a outra está vindo para cá. Depende qual que a gente vai escolher. Entendeu? Depende qual que a gente vai escolher. Que é o que eles chamam de joio do trigo. Ah, eu vou querer ser... Porque, na verdade, a maioria já escolheu. Porque a maioria já é essa frequência, ou a outra maioria também é essa frequência. Então, o que acontece? Eles explicam que aqui está digamos assim, você tem hoje na Terra, aqui você tem pessoas extremamente evoluídas. Aqui você tem pessoas extremamente primitivas. E nessa meiuca aqui, você tem uma grande porcentagem que é a turma do o que está acontecendo aí? Não sei o que está acontecendo. Ninguém sabe de nada. É aquele cara que não está nem aí, nem está nem aí para nada. O que é espiritualidade? Estou fora. Quero ir para o jogo do Flamengo, quero tomar minha cerveja, quero paquerar, não sei o que, quero fazer isso, aquilo, entendeu? Então o que vai acontecer? Quando chegar a transição planetária, esse negócio aqui vem para cá. Entendeu? Fica desse tamaninho. Aí quem tiver aqui, fica no planeta. Essa turma aqui vai embora para esse planeta chamado Nibiru, 666, Trisha, entendeu? Que é o seguinte, você tem aqui o nosso Sol, tá aqui o sistema solar, né? Os planetas aqui. Esse planeta ele está aqui. Ele faz uma órbita assim, ó. Entendeu? Chama Dóton. Dóton, que é o que marca o passo. Qualquer transição planetária que tenha um sistema solar como o nosso, bem primitivo, eles precisam ter um planeta desse para gerar essa energia que eu falei aqui. Essa energia aqui. Que chama energia Zutz. Fala, querida. Já que você voltou aí,
Eu, só para confirmar o entendimento sobre essa segunda leva feminina e de Yagin, etc., nessa dualidade você coloca ela como negativa e ela Negativa é só a polarização, não é negativa no sentido... Mas na hora que, na época da transição, ela e mais a galera do meio não vai fazer a transição? Não, a galera do meio é uma galera que, por exemplo, está aqui agora à noite. E aí? Tá, mas Aí você fez uma opção de estudar, de adquirir o conhecimento, de trabalhar a chama violeta que troca uma coisa pela outra, entendeu? Aí você passa a ficar aqui. Aí você não vai embora. Aí você passa a trabalhar essa energia, essa frequência. Entendeu? eu só não entendi se quem vai passar, sei lá, no próximo planeta, Ah. são só os Yang positivos? Não. Quem vai passar para o outro planeta é quem não tiver na frequência que o planeta Terra vai ficar, que é uma energia Yin. Entendeu? Ela agora é Yin. Aqui é Yang. Certo? Aqui é Yin. Aqui é feminina. O planeta vai se tornar uma mulher. Entendeu? Chama Elisa o nome dela, da nova Terra, para os extraterrestres. Vai se chamar Elisa. É porque eu tinha achado que você tinha falado que o de cima era o positivo e o... Não, são dois tipos de civilizações em qualquer lugar do cosmos. Ou você encontra, geralmente, se você vê um espacial vestido com aqueles uniformes e tal, aqueles emblemas, aquela coisa toda, geralmente são de civilizações sudvaenses, que não quer dizer que sejam do mal, não. Tem muita gente bacana aqui que, pô, Astacheran é sudvaense. Agora, por exemplo, Jesus é ramamaense, que é aquele cara que você vê com o gorrinho, as sandalinhas, entendeu? Tipo padre franciscano. Aqueles é tipo ramamaense, entendeu? Ficou alguma dúvida? As civilizações intraterrenas também estão passando pela transição planetária? As intraterrenas? A civilização intraterrena, elas não são muito atingidas por isso, porque elas pertencem ao planeta de qualquer jeito. Sendo a civilização que estiver aqui, o intraterreno vai continuar. Porque, por exemplo, existe um grupo de intraterrenos, você tem eles positivo e negativo. Os positivos são os extra e os negativos são os intra. Os intras, que têm tecnologia para viajar por aí e tal, o que eles fazem? Eles vão na nossa crosta, perdão, na nossa atmosfera e limpam quase que diariamente todo este lixo deletérico. Então eles são do bem, não são do mal, né? Os intraterrenos. Depende de onde, por exemplo, você tem, eu vou mostrar aqui com uma forma melhor para vocês, dá para exemplificar melhor. Entendeu? Eles explicam que a questão humana é feita mais ou menos assim. Você tem isso aqui e vem para cá. Assim. Dividido para cá 7, para cá 7. Aqui é o arquetipal do meio. Então, você tem aqui seres extremamente primitivos, aqui também. Mas, à medida que você vai caminhando, eles são tecnologicamente muito evoluídos. Entendeu? Mas eles são primitivos, então às vezes digamos que você num centro espírita, você pegou um Exu. Os Exus geralmente estão aqui, que estão mais evoluídos. Agora, você tem Exu que não está evoluído, que são Dinas. Eles começam aqui como Gueberones, que são aqueles pequenininhos, depois são Dinas, que são o Laércio Fonseca chama de Greys. Porque Grey é um tipo, né? Então, vários tipos. Você tem cinza, branco, azul, vermelho, amarelo, verde, todo tipo de Grey. Entendeu? É um tipo de raça. Veja bem, quando a gente está falando de uma raça aqui, dentro desses 7, nós estamos falando de milhares e milhares e milhares de tipos de raça, gente. É aí De intraterrenos. É aí que entra o draconiano? O draconiano, ele vem de fora. Entendeu? É porque o que acontece? Eu vou te explicar. Às vezes, você tem raças humanas, seres humanos,
que às vezes para eles sobreviverem em algum planeta, eles precisam ter um tipo de corpo que seja compatível com aquele tipo de maneira de sobreviver. Então o que acontece? Eles às vezes pegam corpos como, por exemplo, de lagartos ou de animais, de jacaré, porque para eles é mais tranquilo para eles sobreviverem. Então é um tipo, mas eles são seres humanos, têm 7 onas, iguaizinhos a gente. São seres humanos. Não são humanoides, como muita gente chama, não. Entendeu? Então, para finalizar, eu acho isso. Eu acho que a gente está no meio de uma transição planetária. Nós estamos nela. Não tem como negar isso. E eu acho que uma forma da gente melhorar o que vai acontecer, porque duas situações. Ou a gente vai ter uma catarse maluca com a transição planetária, ou a gente vai passar nela numa boa, achando um espetáculo maravilhoso. Quando acontecer tudo que está previsto acontecer, dependendo do tipo de situação que se ocorrer aqui no planeta, entendeu? Então, eu sugiro que a gente estude, adquira conhecimento, se espiritualize, entendeu? Procure gerar frequências diárias boas, entendeu? Como é que a gente pode usar a chama violeta para a gente se ajudar nessa transição? Você tem os mantras. Depois pode pegar meu telefone que eu te coloco no grupo lá, a gente faz um trabalho de experiência, de treinamento de mantras da chama violeta, é bem legal. Tem algum livro que você indica? Tem um livro, eu te mando pelo WhatsApp, tem um livro que pertencia a um grupo lá de Copacabana. Dona Vânia que escreveu esse livro. Um livro bem legal, dos mantras, tem tudo. Ficou alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Como é que a gente sabe se a gente vai passar pela transição planetária e ficar do lado do bem ou se a gente vai ficar no Depende da frequência que você vai gerar para você, né? Pergunta fundamental, É o que todos nós queremos saber. Esse é o que a gente gosta. Olha, se você fizer seu dia a dia com amor e carinho, os ETs explicam uma coisa interessante. Às vezes, você acorda, né? Aí eles falam assim, bom, essa pessoa A tem que encontrar com a pessoa B nessa encarnação. A pessoa B trabalha no banco. Nunca se viram as duas pessoas. Aí você sai de casa, toma café, mas naquele dia você está de mau humor. Não sei porquê, brigou com teu marido, sei lá, brigou com o síndico, alguma coisa. Aí você vai lá no banco. Aí chega no banco com outra pessoa B lá no balcão. A pessoa B, por sua vez, também não teve lá um dia muito tranquilo na noite anterior, não dormiu bem. Desse encontro A com B, surge uma desavença naquela hora ali. Pronto. Aí os ETs fazem assim, meu Deus do céu. Vai ter que esperar agora outra encarnação do A, outra encarnação do B, para combinar uma hora dos dois se encontrarem, aí sim. Se perdoaram, se encontraram, tiveram um dia legal, se trataram bem. Pronto. Já melhorou o teu coeficiente frequencial para estar na transição planetária numa boa, entendeu? Eles não distinguem, por exemplo, eles falam, para nós, ou o cara que trabalha na ONU, ou o presidente dos Estados Unidos ou da França, e uma mulher que está limpando o cocô do filho em casa, trocando a fralda, não tem a menor diferença. Desde que os dois façam aquilo por amor. Então, como chegar nessa frequência, né? Porque o amor que a gente tem aqui, eles chamam que é um amor químico. Não é o amor que gera essa frequência no universo de troca. Porque o amor, por exemplo, vou te dar um exemplo para encerrar. Se você faz você junta com ela, vocês dois começam a fazer quentinha para entregar na praça para os mendigos que estão lá toda noite. Ok? É um gesto legal? Claro que é. Tem positividade? Tem positividade. A frequência do amor está ali? Não. Ué, mas como não, Paulo? Eu estou me dando um trabalho, estou fazendo aquilo por amor e carinho, estou levando lá para os caras, para eles comerem. Mas no dia seguinte, aqueles caras que comeram na noite anterior, se procurarem por vocês duas, disserem assim, olha, a gente achou tão legal aquela atitude de vocês que a gente quer ajudar vocês.
Como é que a gente pode ajudar? Aí você vai dizer, olha, você vem aqui, lava os pratos, você aqui vem, lava os talheres, e você, o terceiro aqui, vai fazer o seguinte, eu vou fazer as quentinhas, você agora entrega naquela outra praça. Aí aquele grupo de ex-mendigos estão trabalhando com vocês, estão tendo um prato de comida e estão ajudando a levar as quentinhas em outro local. Isso é o amor pro ET. Tem a cooperação. Tem esse coeficiente de fraternidade. Entendeu? Olha a diferença. Você fez um bem para uma pessoa e ela está indo te ajudar. Pô, você foi tão legal comigo, agora eu vou trabalhar contigo. Eu sei cozinhar macarrão como ninguém. Um exemplo. Aí ele te ajuda lá na cozinha com ela a fazer o macarrão. Pronto, ele deixou de ser um mendigo, está comendo, porque você está dando a comida para ele, e ele está te ajudando de alguma forma, entendeu? Pessoal, obrigado.